Essas canções, de fato, elas têm ganhado muito espaço dentro das igrejas. São canções que tocam na emoção, tocam na necessidade, tocam nas sensações, mas no final das contas, estas canções elas estão apenas vestindo uma capa. Elas possuem a característica, o aspecto cristão, elas possuem uma forma cristã. Elas são como os falsos profetas, elas estão vestindo a pele da ovelha, mas no final de tudo, elas são lobos devoradores. Quando nós tratamos da área musical dentro da igreja, nós veremos que nós somos ensinados de uma maneira muito inadequada, de uma maneira muito errada em alguns pontos sobre a questão musical. As canções com pele de ovelha, elas ganharam um grande território, elas ganharam um grande espaço dentro das igrejas, pois são canções com a letra esplêndidas, é algo maravilhoso. A parte instrumental, a harmonia, a melodia destas canções de fato são muito bem trabalhadas. O conteúdo dessas canções de fato é algo esplêndido, algo maravilhoso. A característica é cristã. Elas falam que Deus irá solucionar o problema, elas falam do amor de Deus. Entretanto, quando a gente vai observar o sentido que esta canção está tomando, a direção que ela está levando à adoração, não é adorar a Deus, mas sim qualquer outro alvo, qualquer outro horizonte, qualquer outro foco e objetivo, menos exaltar, glorificar o eterno Deus. A canção que será comentada hoje, a canção que veste uma capa cristã, que se apresenta como cristã, ela ganhou um grande espaço dentro das igrejas. É a canção do Anderson Freire, Raridade. E nós iremos fazer um passo a passo desta canção para observar alguns pontos. Os cristãos, na minha opinião, eles correm muito perigo cantando esta canção Raridade. Veremos se ela está ou não de acordo com as escrituras. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Somente pelo início dessa canção nós já podemos perceber o grande perigo que ela apresenta. Infelizmente, ela não apresenta uma verdade escriturística, pois o que habita dentro do homem é o pecado, é a concupiscência, a ganância, é a sua avareza. A natureza humana, a toda a volição do homem, infelizmente, por causa do pecado, ela está totalmente inclinada às suas concupiscências. O homem, ele não tem nada de valor dentro dele. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, ou seja, na natureza humana. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí vem o Anderson Freire e diz, não, eu consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. Opa, outra questão. Se a Bíblia Sagrada diz que o que habita dentro do homem é pecado, o Anderson está dizendo, isso é uma riqueza. Eu consigo imaginar essa riqueza que está dentro de você. Mas a Bíblia diz que essa riqueza se chama pecado, pois afinal, de fato, para o homem pecador, para o homem que se deleita em seus prazeres, o pecado é uma riqueza, porque ele vai agir de uma maneira desenfreada, de uma maneira inconsequente, de uma maneira, um modo de vida apenas para satisfazer os seus desejos carnais, conforme os seus pensamentos e o desejo da sua carne. Mas a Bíblia está dizendo, o que habita dentro do homem é apenas pecado, maldade, concupiscência. É somente mais uma prova de que não há nada de bom dentro do homem. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem
que nunca envelhecerá. O ouro eu consigo só admirar, sei. Mas te olhando, está falando para o homem pecador, te olhando, pecador, eu consigo a Deus adorar. Primeiro, na primeira parte desta música, no primeiro trecho, ele diz: eu consigo imaginar a beleza, aliás, a riqueza que existe dentro de você. E agora ele está dizendo aqui: o ouro não me importa não, eu consigo admirar o ouro, é bonito, possui riqueza, mas te olhando, pecador, e imaginando essa riqueza que existe dentro de você, eu posso a Deus adorar. Bem, se você lê não somente a carta de Paulo aos Romanos, principalmente a partir do capítulo 5, e toda a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas você vai ver que nós só conseguimos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. E isto ocorre pela ação do Espírito Santo. O Anderson está dizendo: te olhando eu posso a Deus adorar. Ele está colocando basicamente o homem no mesmo patamar de mediador, de mediação que Cristo. João capítulo 14, verso 6 diz assim: Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 está escrito: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Você não precisa de imagem humana, você não precisa de qualquer outra ação humana para ter motivos para adorar a Deus. Somente Cristo. Olhe para o que Cristo fez na cruz, olhe para a obra expiatória dele, olhe para a sua morte vicária, olhe para a ação do Espírito Santo. Se isso não for suficiente para você adorar a Deus, esqueça ser cristão. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O pecado, esse pecado, não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Ou seja, o pecado é insignificante, não importa, não precisa se esquentar com o pecado. O pecado é irrelevante, nós não precisamos muito nos preocupar com o pecado, porque ele não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus, e os seus pecados escondendo de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Como assim o pecado não consegue esconder? A Bíblia está dizendo: os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se fosse na versão do Anderson, se ele tivesse escrito isso aqui, ele diria: podemos sim, porque ele não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Só que, infelizmente, os cristãos, essa massa gigantesca, estão cantando: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existia em você. Mentira! O pecado separa você de Deus, e a Bíblia está dizendo que todos aqueles que estão no pecado são considerados inimigos de Deus, e a eles estão destinados o fogo eterno, porque estão negligenciando o sacrifício de Cristo na cruz. Preste atenção: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Qual é o castigo que você acha que uma pessoa dessa merece? A Bíblia diz que é fogo eterno, porque essa pessoa passa a ser considerada inimigo de Deus. Mas a música diz: não, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Ele é insignificante. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, independente do que você fez ou deixou de fazer. Se você praticou obras boas, praticou obras más, se você está
afundado na prostituição, na pornografia, na concupiscência da sua carne, nos desejos nocivos, nas suas paixões, nas suas soberbas. Essas coisas que você fez ou deixou de fazer, não mudou nada. Não mudou o início. Deus escolheu você e pronto, acabou. Para que se preocupar com o pecado? Eu posso fumar, posso beber, posso ir para as farras, para as baladas gospel, posso ir para toda essa concupiscência, essa libertinagem, essas ações ilícitas e desenfreadas, porque isso não vai interferir em nada, não vai mudar em nada, não vai mudar o início, porque no início Deus escolheu você, Deus te elegeu. Então o pecado, ele não pode apagar essa marca de Jesus que existe em você. Esta é a mensagem que esta canção está trazendo. A maioria das pessoas que cantam essas canções, que apresentam características cristãs possíveis, uma possível adoração a Deus, mas que no fundo adoram o homem, são pessoas que também querem ser glorificadas, pessoas que querem ser exaltadas, pessoas que estão atrás de cobiça, pessoas avarentas e querem glória para si. E por isso elas não se afastam dessas canções. Mas eu estou aqui te alertando para você se afastar de tudo aquilo que nega o nome do Senhor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu estou aqui te alertando, estou aqui tentando abrir os seus olhos para você se afastar dessa atrocidade, destas canções que apresentam a característica e aspectos cristãos, porém de cristãos não tem nada. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é precioso, raridade, valor, a sua alma é um bem, riqueza, ouro, admirar. Toda aquela pessoa que gosta de ser reconhecida vai se adaptar perfeitamente com essas canções, com essa canção, porque ela está saciando o ego do homem. Mas a Bíblia diz: não, você é um trapo de imundícia, você é uma miséria, é um pecador. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Bem, parece que aqui ele tentou pincelar um pouco o que é esse mistério. Aí ele diz: é porque você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, a Bíblia diz que Cristo é a exata expressão de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A canção está dizendo: não, é você, homem pecador, que reflete a imagem de Deus. Logo essa geração de evangélicos, logo essa geração que é a pior geração de evangélicos que já surgiu na história da humanidade, esta geração totalmente analfabeta biblicamente, uma geração ignorante acerca das escrituras, sem cultura bíblica alguma. Você acha que essa geração de hoje que está aqui sobre essa terra tem alguma condição ou capacidade de expressar a semelhança de Deus? Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Não chore se o mundo ainda não notou. Opa, rapaz, nós vamos encontrar Jesus falando, o próprio Cristo, o Messias, falando o oposto do que essa canção tem apresentado. Digo-lhes certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. Eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A música não. A música do Anderson está dizendo: não chore se o mundo ainda não notou essa sua raridade.
Que raridade? Os cristãos estão aqui para ser afligidos, para serem perseguidos, para serem ultrajados. Os cristãos são a escória deste mundo. Entretanto, o Anderson está dizendo, calma, se o mundo ainda não notou sua raridade, vai notar. É um mistério de Deus essa raridade. Não chore se o mundo ainda não notou esse seu valor. Que valor? Somos como um impuro, todos nós. Está falando do valor do homem. Todos os nossos atos de justiça, toda a nossa preciosidade, a nossa raridade, o nosso valor, a Bíblia está dizendo, são como trapo imundo, trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Nesta época aqui, não existia o absorvente. Quando a mulher ela menstruava, era usado o quê? Um pano, uma faixa que era envolta em sua cintura para evitar o sangramento, porque ela quando isto ocorria, ela chegava neste período, neste dia, era considerado como algo impuro. Seu ato de valor, seu ato de justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, aquele pano que as mulheres usavam nos dias da sua menstruação, que depois deveria ser queimado, depois deveria ser enterrado, depois não prestava para mais nada. Está aqui o seu valor. O Anderson não. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo, meu Deus, o mundo que está aqui para perseguir a cristandade, a igreja de Cristo, ele está dizendo que o nosso valor deve ser expressado para o mundo. Não. A Bíblia está dizendo, o seu valor está aqui. Impureza, seus atos de justiça é como imundícia e impureza diante de mim. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Pronto. A canção está dizendo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, e os cristãos estão cantando e chorando. Não chore se o mundo ainda não notou. Opa, mas Jesus disse que no mundo teria aflição. Mas eu acho que Deus está movendo as águas. Eu acho que Deus está operando, porque eu acho que o mundo agora vai reconhecer o meu valor. Não, você não tem valor. Nós não temos valor algum diante de Deus, porque o pecado habita em nós. E se não formos regenerados, justificados, se nós não sermos alvos da misericórdia de Deus, olha, eu vou abrir aqui rapidamente um livro, um famoso livro, muito conhecido no mundo inteiro, é de um pregador, um missionário, que diz que se você não devolver o dízimo, você perde sua salvação. R.R. Soares. Bem, no livro dele, Como Tomar Posse da Bênção, diz assim, na página 4, no 14º parágrafo, eu nunca concordei com alguns doutores, entre aspas, de teologia que ensinam que o ser humano não vale nada. Dizem alguns que não passamos de simples vermes a rastejar sobre o pó da terra. Todos os nossos atos de justiça, toda a nossa preciosidade, a nossa raridade, o nosso valor, são como trapo imundo, trapo de imundícia. E está aqui o seu valor. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O R.R. Soares está dizendo aqui, não, eu não concordo com isso, porque isso é um sinônimo de que nós não valemos nada. Para mim, ele está dizendo, palavras do R.R. Soares, além de absurdo, é mentira. Ou seja, o que é mentira? Que nós não valemos nada. Nós acabamos de ler inúmeras referências bíblicas mostrando o porquê que nós não valemos nada diante de Deus, porque somos pecadores. E diz assim,
ele está dizendo aqui, todos creem, inclusive esses doutores, no fato de Jesus ter pago um alto preço para nos resgatar, o que é verdade. Mas se o preço foi pago, é porque temos um alto valor para Deus. Ninguém paga muito por algo desprezível. Bem pelo contrário, para o que vale muito não se medem esforços. Isso foi o que o Senhor Jesus fez ao morrer por nós no Calvário. E se o preço pago foi alto, é porque o nosso valor é grande. Se você ler este livro do R.R. Soares e fazer as comparações e ver as semelhanças de um famoso pregador conhecido no mundo inteiro, você vai ver que só irá mudar o nome. É este livro aqui, deste senhor, Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, ele é considerado como o pai da teologia da prosperidade. Chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Mudou basicamente o nome destes livros. Do R.R. Soares, ele diz como tomar posse da bênção. Aqui o Hagin diz chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Esses dois pregadores, eles foram muito influenciados por um famoso pregador chamado A.W. Kenyon, que tem a mesma teologia, difunde a mesma doutrina, a teologia da prosperidade. Capítulo 1, miséria, bênção ou maldição? Número 2, qualificações para andar em prosperidade. Capítulo 3, nossa autoridade na área das finanças. Rapaz. Capítulo 4, a forma bíblica de liberar sua fé. Honre o seu pastor e receba as bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus aqui para eles é a prosperidade financeira. 6, a semeadura, a colheita e a escola da obediência. Capítulo 7, a piedade para tudo é proveitosa. Mas voltando no assunto central deste vídeo e na canção do Anderson, que tem muita similaridade com isso que o R.R. Soares está afirmando aqui, você tem muito valor para Deus. O que você fez ou deixou de fazer não vai interferir muito, porque o pecado, segundo a canção nos apresenta, é irrelevante. O R.R. Soares diz que você é muito precioso para Deus e foi por essa razão que Jesus Cristo morreu na cruz. Bem, escute bem. Cristo não morreu na cruz porque você é valoroso, porque você tem alguma raridade, é precioso ou porque você possui algum valor. Nada disso. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Entre eles quem? É só ler o versículo 2. Entre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? É só ler o verso 1. Aqueles que satisfazem os desejos da sua carne, aqueles que estão mortos nos seus pecados e delitos. E anteriormente nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos os nossos desejos e pensamentos. Como os outros quem? Como os filhos da desobediência. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Aqui está seu valor. O seu valor, se você fosse receber algo por consequência desse suposto valor que você tem, R.R. Soares, você receberia nada mais, nada menos do que o fogo do inferno, a condenação eterna, o fogo que nunca se apaga, o lago de fogo que arde com enxofre, um lugar de densas trevas, um lugar de dor, um lugar de sofrimento eterno, porque é isso que as Escrituras dizem. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, que valor é esse que nós encontramos o R.R. Soares dizendo aqui que Deus olhou para esse valor e nos salvou e enviou Jesus para morrer? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos,
Se você é salvo por essa suposta preciosidade, por essa suposta raridade, esse suposto valor que você tem, já não é mais pela graça de Deus, é porque você merece, é por causa das suas obras. E se é por causa das suas obras, Cristo não precisaria nem vir morrer na cruz, porque afinal você tem valor. Para que Cristo então viria morrer para você que tem valor? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Novamente está aqui mais um trecho que exalta o homem, palavras que satisfazem o ego do homem. Poxa vida, depois de todos esses textos apresentados aqui, será que você ainda vai continuar acreditando nessa balela que esta canção diz? Nessa balela que esse livro do R.R. Soares nos apresenta? Você é precioso, e o cristão cantando, chorando. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te abençoar. Por quê? Porque anteriormente ele falou assim, não, se o mundo não reconhecer seu valor, não preocupa não. Agora ele está falando, Deus vai te abençoar. Ou seja, o mundo vai reconhecer seu valor, porque Deus vai te abençoar. Deus vai mostrar essa sua raridade que é mais preciosa que o ouro puro de Ofir. Deus vai mostrar para o mundo o seu valor. Deus vai te exaltar. Deus vai te mostrar a sua raridade, a sua preciosidade neste mundo. Nem que você desista, mas Ele não vai desistir não, Ele quer te exaltar. Ele está aqui para te abençoar se o mundo te fizer cair. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele tem suas falhas, seus pecados, ele possui, ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode vacilar. E sobre isso João escreveu no capítulo 2, verso 1, Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, se alguém vacilar, se alguém tropeçar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Mas o cristão de fato, ele não cai, ele não retrocede e tampouco busca glória no meio do mundo. Sabe quem é que cai? São os falsos cristãos, são os falsos profetas, são falsas canções como esta, são falsos livros com conteúdo cristão como este que foi apresentado aqui, estes livros que foi apresentado aqui. Estes falsos profetas, estas falsas canções, esses falsos livros, estes falsos ensinos, eles de fato se apresentam como cristãos. E são eles que caem porque eles de fato nunca foram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Essa questão é muito importante. É algo muito perigoso no meio cristão. Infelizmente, você pode cantar esta canção, você pode até estar chorando com esta canção pode estar acompanhando sua vida desde que foi lançada. Mas eu quero te dizer algo, esta canção não é cristã, então, portanto, pare de cantá-la, porque ela está em discordância com a palavra de Deus. Vamos voltar ao Evangelho. Vamos cantar canções que falam de fato do amor de Deus. Vamos entoar canções que falam que este amor enviou Cristo para morrer. Não porque você tem valor. Porque se você tivesse valor, para que Cristo iria morrer por você? Você poderia se salvar sozinho? Afinal, você merece, você tem valor, não é? Vamos voltar a cantar canções cristocêntricas que falam da morte de Cristo, que falam do amor de Deus, que falam da morte expiatória, da morte vicária, da ressurreição, da ascensão, que fala dos frutos do Espírito, que fala do retorno de Cristo, que abomina, canções que rejeitam o pecado, canções que nos levam a levar com seriedade, muita reverência, uma vida cristã em santidade. Não essa coisa que está sendo cantada por aí. Sendo assim, iremos ficar por aqui com mais um vídeo que tem como objetivo defender as Escrituras. E eu estou falando muito sério, porque os falsos profetas, eles não descansam. Estou me referindo a esses que se dizem irmãos, mas que estão atolados, transbordando em suas iniquidades.
e despejando um lixo que se passa por evangelho. Mas nós estamos aqui para defender as Escrituras contra estes lobos devoradores disfarçados de ovelhas que estão propagando um falso evangelho por meio dos seus sermões e das suas canções. Voltemos ao evangelho, voltemos às Escrituras.